As sanções têm sido uma das ferramentas mais importantes que o Ocidente coletivo tem usado para prejudicar a Rússia enquanto ela faz guerra contra a Ucrânia. Desde a invasão de Vladimir Putin, em fevereiro de 2022, 21.692 sanções foram impostas à Rússia. Porém, a Rússia encontrou formas de contornar muitas das sanções, principalmente as relacionadas à venda de petróleo e gás. Com sua frota sombria em constante crescimento de navios não registrados e ilegais, a Rússia continuou a vender recursos e gerar receita para financiar a guerra de Putin. Agora, isso pode ter acabado. A Ucrânia percebeu os perigos da frota sombria e está lançando ataques precisos que estão devastando os navios ilícitos da Rússia. Isso é de acordo com Chuck Farah, que escreveu uma análise do que a Ucrânia realizou para o The Kyiv Post em 5 de julho. Ele diz que a Ucrânia não tornou pública sua operação de frota sombria. Ela não pode. Seus ataques contra os navios ilegais da Rússia geralmente ocorrem fora de suas águas ou das águas russas, mas esses ataques ainda estão acontecendo em operações secretas que estão devastando a Rússia. Como Farah coloca, a operação da Ucrânia mirou no coração da frota sombria e ilícita de petroleiros da Rússia que operam sob bandeiras de conveniência para driblar as sanções ocidentais. Esses navios são vitais para Moscou, transportando petróleo para financiar sua guerra. A Ucrânia está atacando-os globalmente. Os ataques atingem toda a Europa. A Ucrânia atingiu os navios da frota sombra da Rússia no Mar Negro, Mar Báltico e no Mediterrâneo, sendo apenas o primeiro desses 3 parte da guerra ativa entre Rússia e Ucrânia. A sabotagem se tornou o principal recurso da Ucrânia. Veículos não tripulados são usados para eliminar grandes petroleiros russos. Cada ataque único contra a frota sombria da Rússia representa uma aula magistral em subterfúgio e engenhosidade ucraniana, todos projetados para atingir Putin onde dói. Certo, na carteira que ele está usando para financiar sua invasão à Ucrânia. E há mais desses ataques acontecendo contra a frota sombria do que muitos percebem. Farah enumera 5. Começando com um petroleiro chamado Sea Charm, navegando sob a bandeira das Ilhas Marshall. No dia 28 de janeiro, esse petroleiro estava navegando pela costa do Mar Negro da Turquia. Foi quando ele foi atingido. Embora a Ucrânia não tenha confirmado seu papel no ataque, acredita-se que foi um drone naval ucraniano que entregou uma carga massiva e explosiva. Isso rasgou uma brecha de 3 pés no casco do Sea Charm, explica Farah. O sistema de propulsão do petroleiro foi incapacitado e o Sea Charm ficou parado na água. E assim, a Ucrânia enviou uma mensagem para Putin. A perda de um único petroleiro não é um grande golpe para a Rússia. Ela consegue absorver tal perda. Muito mais preocupante para Putin é que a frota sombra navega em rotas discretas e supostamente secretas para evitar as sanções ocidentais. A Ucrânia, atingindo o Sea Charm, mostrou a Putin que está de olho nas rotas que a Rússia está usando. E, tão importante quanto, está disposta a projetar seu poder muito além das linhas de batalha da guerra na Ucrânia para impedir a Rússia de usar sua frota sombra. E o ataque de 28 de janeiro foi apenas o começo. Em 4 de fevereiro, a Ucrânia atacou novamente. Desta vez, seu alvo era um navio chamado Grace Ferrum, navegando sob a bandeira da Libéria. A embarcação havia chegado a Tobruk, na Líbia, que Farah diz ser um centro para o comércio de petróleo da Rússia, que burla as sanções. Acredita-se que a Ucrânia usou um drone novamente, pois uma poderosa explosão rasgou o navio de dentro para fora, danificando seu eixo de propulsão e causando enormes danos. Isso obrigou os donos do navio a investir alto no resgate. Em seu relatório sobre o incidente, a Nova Voz da Ucrânia revelou que os dados de rastreamento do resgate do navio mostraram que ele havia visitado recentemente um porto russo. A Ucrânia sabia exatamente o que estava fazendo, tanto em termos de escolha do alvo, quanto de como afundou o navio. O Grace Ferrum não afundou. Essa nunca foi a intenção da Ucrânia. Assim como com o Sea Charm, a Ucrânia atingiu o sistema de propulsão do navio para deixá-lo à deriva. Essa foi outra mensagem entregue a Putin de que a Ucrânia não estava prestes a ser descuidada com seus ataques à frota sombra. Cada um seria preciso, bem planejado, executado de uma maneira tão especializada que a culpa nunca poderia ser direcionada à Ucrânia.
E mesmo que fosse, Putin não teria um caso, porque ele sabe que acusar a Ucrânia equivaleria a revelar seu uso ilícito dos navios. A Ucrânia atacou para evitar sanções. A Ucrânia colocou Putin entre a espada e a parede. E eles sabiam disso. Aparentemente crescendo em confiança, a Ucrânia atacou novamente em 15 de fevereiro. Desta vez, foi o Sea Jewel, um navio navegando sob a bandeira de Malta que estava ancorado no porto italiano de Savona. Vardo, a United 24 Media relatou o incidente na época, observando que uma dupla de explosões abalou o navio enquanto ele estava atracado e se preparando para descarregar sua carga. Novamente, a Ucrânia escolheu seu alvo com cuidado, embora o Sea Jewel navegasse sob a bandeira maltesa. A United 24 afirma que estava em uma lista de navios ilícitos usados pela Rússia para transportar petróleo para países da União Europeia. O navio transportou carga russa pelo menos 3 vezes durante 2024, em fevereiro, março e maio. O mesmo veículo revela que a tripulação do navio relatou ouvir 2 explosões fortes, com uma investigação posterior revelando que deformações côncavas no casco do navio sugeriam o uso de dispositivos explosivos. O resultado foi o mesmo dos 2 primeiros ataques. O Sea Jewel foi tornado inoperável sem ser afundado. A Ucrânia executou mais uma obra-prima em subterfúgio. Isso, diz Farah, teria envolvido o uso combinado de rastreamento em tempo real e ativos secretos para afundar o navio. Afinal, as explosões não surgiram do nada. A Ucrânia teria que ter infiltrado um operativo no navio para plantar as bombas em locais onde o resto da tripulação nunca pensaria em procurar. Isso deu ainda mais para Putin pensar. Agora, a Ucrânia estava mirando seus navios da Frota Sombra em águas europeias mais distantes. Além disso, a Rússia claramente tinha um problema com operativos secretos trabalhando em seu território para lidar. Se não na Rússia, esses operativos podem ter estado trabalhando na Itália e encontrado seu caminho para um navio que deveria estar bem guardado. De todo modo, isso é um problema para Putin. Contudo, várias das indagações de Putin sobre como a Ucrânia está realizando isso tudo continuam sem esclarecimento. E se depender da Ucrânia, é assim que vai ficar. E tem mais. Enquanto Putin estava preocupado com os ataques ucranianos contra sua frota sombra na Europa, os operativos secretos da Ucrânia estavam tramando algo muito mais perto de casa. Mais tarde, em fevereiro, a Ucrânia atingiu o Koala, um navio navegando sob a bandeira de Antígua e Barbuda. Desta vez, o ataque da Ucrânia ocorreu no porto Ust-Luga da Rússia, que está localizado no Mar Báltico. O ataque foi uma escalada. A história para o Koala foi a mesma que para os outros 3 navios em termos de danos. Uma explosão destruiu seu sistema de propulsão e dizimou seus motores. O navio estava imóvel na água, mas, como os outros alvos ucranianos, não afundou. Desta vez, a Ucrânia atacou águas russas. A mensagem atingiu fundo, desta vez sendo que a Ucrânia tem operativos que podem atacar a Rússia dentro da Rússia a qualquer momento. O Ust-Luga também foi um alvo claro, explica Farah em seu artigo no Kiev Post. Por ser um ponto crucial de exportação do petróleo russo, está bem protegido. A Ucrânia contornou essas defesas, provavelmente usando uma combinação de drones e operativos de forças especiais para eliminar mais um navio russo suspeito. Depois disso, tudo ficou quieto por uns meses. Em março, a Ucrânia enfrentou turbulências com os Estados Unidos da América, que cortaram e depois restauraram a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência durante a administração Trump. Enquanto o presidente ucraniano Vladimir Zelensky sinalizava disposição em um cessar-fogo de 30 dias, os próximos meses envolveram negociações entre Zelensky, Putin e o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para tentar tirar esse cessar-fogo do chão. O cessar-fogo nunca aconteceu, Putin disse. Não, várias e várias vezes. Mas durante todo esse tempo, parece que a Ucrânia se absteve de ataques da Frota Sombra na esperança de que um cessar-fogo fosse acordado. No verão de 2025, em meio a Putin lançando uma nova ofensiva na Ucrânia, toda essa esperança se foi. A Ucrânia decidiu reiniciar sua campanha da Frota Sombra. Isso nos leva a 29 de junho e ao mais recente ataque da Frota Sombra da Ucrânia. Na costa de Benghazi, na Líbia, a Vila Mora foi atingida.
Navegando sob a bandeira maltesa, o navio foi pego em uma poderosa explosão. O modus operandi mostrou exatamente quem era o responsável. O eixo de propulsão e o sistema de direção do navio foram destruídos, deixando-o à deriva, praticamente inútil. Novamente, a Ucrânia mostrou a Putin que conhece as rotas e portos que seus navios sombra usam para transportar suas cargas. Impiedosa e eficiente, a Ucrânia dizimou mais um navio que é chave para o comércio de petróleo de Putin. Este quinteto de ataques deixa claro que a Ucrânia vem preparando algo interessante por meses, começando no início de 2025. A Ucrânia deve ter estado a infiltrar operativos secretos na Rússia e em outros países, além de agir com base em informações fornecidas por esses operativos e potencialmente outras fontes. Assim que identificou um dos navios da frota sombria de Putin, a Ucrânia entrou em modo de planejamento. Os sistemas de propulsão foram identificados. Os meios para atingir esses sistemas foram criados. Quando preparada, a Ucrânia atacou os navios de Putin com tanta força que eles se tornaram praticamente inúteis. A menos que a Rússia esteja disposta a investir pesado para salvar os navios danificados, Putin não tem recurso. Ele não pode reclamar sobre o que está acontecendo com esses navios, porque fazer isso seria admitir a existência de sua frota sombra. A Ucrânia encontrou um método muito mais eficaz para parar a frota sombra do que a Europa ou os Estados Unidos da América. Nenhum deles atacou diretamente algum dos navios obscuros da Rússia, por medo de uma escalada com Putin. A Ucrânia não tem essas preocupações. Ela vê que as sanções ocidentais só funcionarão se a frota sombra for destruída. Em maio, durante o intervalo entre a primeira onda de ataques da Ucrânia e seu ataque em junho, a União Europeia adotou formalmente uma nova rodada de sanções contra a Rússia. Isso incluiu a inclusão na lista negra de 189 navios, relata a Euronews. Isso elevou o número total de navios navegando sob restrições para cerca de 350. Talvez esteja acontecendo um tipo interessante de interação aqui. A Europa anuncia suas sanções, sabendo que Putin provavelmente vai contorná-las. A Ucrânia identifica os navios sancionados e inicia a coleta de informações sobre eles. Ela descobre quais navios representam os melhores alvos e ataca. Enquanto isso, a União Europeia pode afirmar que não tem nada a ver com isso, legitimamente, porque não está fazendo nada de errado ao anunciar os navios específicos que está sancionando. Novamente, Putin não pode fazer nada sobre isso. Claro, tudo isso é conjectura. A Ucrânia não assumiu a responsabilidade pelos ataques contra a frota sombria da Rússia, embora pareça claro que está por trás deles. O que realmente importa é a importância desses ataques. Entender isso requer um mergulho no que é a frota sombria da Rússia e o que ela proporciona a Putin. Enquanto ele continua sua invasão à Ucrânia, o monitor geopolítico entrega um resumo sólido. Diz que Putin começou a construir uma frota sombria após a série de sanções que o Ocidente anunciou contra a Rússia após sua invasão à Ucrânia. Essa frota é uma rede de navios clandestinos, normalmente navegando sob as bandeiras de outros países, que utilizam práticas enganosas para evitar a monitorização e detecção internacionais. Essas práticas vão desde o uso de rotas irregulares até a ocultação ativa de sua presença nos oceanos do mundo por meio de spoofing e outras técnicas. A Rússia investiu pesado no desenvolvimento desta frota. O Geopolitical Monitor observa que a Escola de Economia de Kiev acredita que a Rússia gastou cerca de 10 bilhões de dólares para expandir sua frota sombra desde 2022, que contava com cerca de 400 embarcações até março de 2025. Esses navios são responsáveis pelo transporte de petróleo russo para portos em todo o mundo, permitindo que Putin evite os limites de preço do petróleo e outras sanções que o Ocidente impôs ao seu país. Em junho de 2024, a Rússia enviava 41 milhões de barris de petróleo por dia usando sua frota sombra, que representava 70% do comércio marítimo de petróleo do país e 89% do total de suas exportações de petróleo bruto. O crescimento tem sido constante para a frota sombra desde o início da guerra na Ucrânia. Em fevereiro, a Associação Internacional de Advogados classificou a frota como uma ameaça crescente, destacando como a Rússia tem usado isso para aumentar continuamente seus envios de produtos de petróleo e petróleo bruto.
Em abril de 2022, quando a Frota Sombra surgiu, a Rússia a utilizava para transportar diariamente 719 mil barris de petróleo bruto e 455 mil barris de derivados de petróleo. Um ano depois, os números aumentaram para 1.849 milhões de barris de petróleo bruto e 852 mil barris de derivados de petróleo. Em abril de 2025, os envios de petróleo bruto estavam em 3.077 milhões de barris por dia, com 929 mil barris de produtos de petróleo. E o crescimento continua vindo. Em 3 de julho, a Pravda relatou que a Frota Sombra triplicou de tamanho desde 2022. Isso é uma estimativa conservadora. O que começou como uma coleção de menos de 100 navios, agora varia entre 300 e 600, com 40% dos navios tendo sido comprados de vendedores na União Europeia. A maioria dos navios está envelhecendo e chegando ao fim de suas vidas úteis. Pravda até aponta que o típico petroleiro sombra tem entre 20 e 25 anos de idade, o que é muito mais velho do que a média de 13 anos para um petroleiro padrão. Putin não se importa. Contanto que eles possam navegar e transportar carga, ele está disposto a comprá-los e usá-los. Há uma razão simples pela qual esse crescimento da Frota Sombra é um problema massivo para a Ucrânia. Isso mantém o dinheiro fluindo para a Rússia. Muito se tem falado sobre os recentes problemas econômicos da Rússia, e com razão. O país está queimando suas reservas nacionais e está à beira do colapso econômico. Você pode descobrir mais sobre isso em nosso vídeo, que cobre a grave situação econômica da Rússia. No entanto, a realidade é que todos esses problemas teriam chegado muito mais rápido para a Rússia se não fosse pela Frota Sombria. O estatista revela em um gráfico a receita que a Rússia obteve com exportações de combustíveis fósseis entre 24 de fevereiro de 2022 e 7 de junho de 2025. Mesmo com as sanções ocidentais em vigor, a Rússia conseguiu gerar impressionantes 61.034 bilhões de dólares em receita de petróleo em pouco mais de 3 anos. Também está ganhando bilhões de dólares com gás e carvão. As contas anteriores eram de 1.866 bilhões de dólares entrando nos cofres coletivos da Rússia durante o período da estatista, enquanto o carvão rendeu à Rússia 9.322 bilhões de dólares. Nem todo esse dinheiro vai diretamente para o cofre de guerra de Putin, mas uma enorme quantidade vai. E muito disso é dinheiro que a Rússia nunca deveria ter conseguido acessar. Tenha em mente que, de acordo com a Ucrânia, a guerra de Putin está custando a ele até 1 bilhão por dia. Supondo que essa figura seja precisa, o gasto total da Rússia na guerra já ultrapassou a marca de 1 trilhão de dólares. A entrada de dinheiro proveniente das vendas ilegais de petróleo, gás e carvão durante a guerra tem sido um grande auxílio para Putin. Em um momento em que seu país luta para produzir ou vender algo além de combustíveis fósseis. Então, é óbvio por que os ataques da Frota Sombra da Ucrânia importam. Cada navio que a Ucrânia afunda é um navio que não pode transportar os produtos que a Rússia está vendendo. Menos dinheiro para Putin reduz a pressão nas linhas de frente. A Rússia não pode criar tanto equipamento, não pode pagar por tantos soldados. E enquanto 5 navios podem parecer uma pequena avaria no grande esquema das coisas, a Ucrânia sabe que cada ataque bem-sucedido atinge o coração de Putin com medo. Talvez faça o mesmo com os tripulantes dos navios sombrios da Rússia. Por quanto tempo mais a promessa de poder lucrar com os negócios ilícitos de Putin atrairá essas tripulações se a Ucrânia continuar bombardeando os navios em que estão navegando? Só o tempo dirá. Agora, outra razão pela qual os ataques da Frota Sombra da Ucrânia importam é que eles destacam o quão eficazes se tornaram as técnicas de guerra assimétrica do país. É exatamente isso que os ataques da Frota Sombra são. Uma estratégia assimétrica que não se encaixa na batalha tradicional que Putin está tentando travar no território da Ucrânia. Esses tipos de técnicas se tornaram comuns para a Ucrânia, disse a pesquisa e consultoria de Trent, tanto em maio de 2024, quanto observou que a Ucrânia, como a menor das duas nações envolvidas no conflito, possui capacidades e estratégias militares distintas da Rússia.
Para compensar essas lacunas, a Ucrânia se envolveu em tudo, desde a guerra de guerrilha em seu próprio território até ataques cibernéticos e operações que atingem a Rússia onde dói. O uso de drones pela Ucrânia é o exemplo perfeito, concentrando-se na produção em massa de veículos não tripulados. A Ucrânia conseguiu nivelar o campo de jogo diante das vastas vantagens de mão de obra e recursos da Rússia. Também usou seus drones para realizar ataques, diferente de qualquer coisa que Putin poderia ter esperado. Pegue a Operação Teia de Aranha como exemplo. No início de junho, a Ucrânia realizou um ataque infiltrando mais de 100 de seus drones de visão em primeira pessoa na Rússia. Drones atingiram 4 aeródromos russos, destruindo vários bombardeiros com capacidade nuclear em um ataque. Isso reflete o que está sendo visto com os ataques da Frota Sombra da Ucrânia em termos de sua natureza secreta e do uso de operativos das Forças Especiais da Ucrânia. Em 13 de junho, o Jornal de Segurança Nacional acrescentou a isso, observando que a Ucrânia criou uma campanha de guerra de guerrilha em grande escala contra a Rússia, usando operativos que estão trabalhando em território russo. Ataques de sabotagem contra a logística e infraestrutura da Rússia, a interrupção dos avanços militares da Rússia e agora com os ataques da Frota Sombra, ataques contra as fontes de receita da Rússia, todos caem. Com esta estratégia, a Ucrânia conseguiu adaptar suas táticas assimétricas ao fluxo da guerra de Putin. Quando a Rússia atacou com tanques, a Ucrânia respondeu com drones. Quando Putin ordenou a criação de um enorme complexo industrial militar em seu país para aumentar a produção em tempo de guerra, a Ucrânia respondeu atacando instalações de fabricação no território da Rússia. Putin gastou mais de 14 bilhões de dólares para construir uma frota de petroleiros para contornar as sanções ocidentais, e a Ucrânia respondeu novamente. Ela começou a afundar esses petroleiros, e as chances são altas de que vai continuar fazendo isso. Isso vai preocupar Putin ainda mais. Ele sabe que não pode fazer nada sobre as táticas de guerra assimétrica da Ucrânia. Os operativos do país são muito bons, e a Rússia passou mais de 3 anos tentando e falhando em pegá-los em seus diversos atos. Agora Putin tem que enfrentar o fato de que a Ucrânia está expandindo seu alcance. Isso é o que fica evidente com esses ataques da Frota Sombria. Líbia, Itália e Turquia se tornaram alvos à sua maneira. A Ucrânia não está atacando diretamente esses países, mas está destruindo os navios de Putin quando navegam perto ou atracam nessas nações. De alguma forma, a Ucrânia conseguiu tornar sua estratégia assimétrica global, o que é mais uma coisa que Putin não poderia ter esperado. A Frota Sombra está longe de ser destruída, mas cada ataque que a Ucrânia realiza equivale à perda de carga e ao investimento forçado em mais navios por parte da Rússia. Se a Ucrânia conseguir manter isso, causará um enorme dano às fontes de receita da Rússia, em um momento em que as decisões de Putin deixaram sua economia à beira do colapso. Agora, a Ucrânia redefiniu a guerra em sua batalha contra o expansionismo de Putin. Isso é mais evidente nas muitas inovações de drones que permitiram à Ucrânia chegar tão longe quanto chegou. Descubra mais sobre essas inovações e por que elas permitiram à Ucrânia fazer coisas como eliminar navios da Frota Sombra em nosso vídeo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no Show Militar para mais comentários sobre as táticas ucranianas e como elas prejudicam a Rússia.